Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal, meu nome é André. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente, não vai ser de unboxing de produtos, vai ser uma sugestão de um inscrito do canal que deixou nos comentários. O vídeo de hoje vai ser top 20 cartas mais raras e desejadas de Pokémon TCG. Então vamos embora pro vídeo. Você sabe quais são as cartas mais raras e desejadas de Pokémon TCG? E eu não estou falando simplesmente das cartas mais caras. Algumas dessas cartas foram entregues para pouquíssimos jogadores em torneios, outras são protótipos, outras são promocionais extremamente limitadas ou exemplares que simplesmente sumiram do mercado. E tem uma carta nessa lista que foi vendida por mais de 16 milhões de dólares. Hoje eu vou estar mostrando para vocês meu top 20 das cartas mais raras e desejadas de Pokémon TCG. E um detalhe importante, esse ranking não é sobre preço. Eu levei em conta raridade, quantidade, importância histórica, dificuldade de aquisição, procura de colecionadores e também vendas públicas. Então vamos começar do número 20 até o top 1 das cartas mais raras e desejadas de Pokémon TCG. E quem não é do canal, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Vamos embora para o nosso top 20. Começando a nossa lista com a carta que praticamente todos os colecionadores conhecem. Ela é o Shiny Charizard primeira edição. Eu vou estar colocando a carta na tela para vocês verem qual é a carta que eu estou falando especificamente. Tem duas versões dela, uma de primeira edição com um carimbo de primeira edição e outra versão ilimitada. A que eu estou falando aqui no vídeo é com um carimbo de primeira edição, que ela é mais rara. E costuma alcançar valores significativamente maiores por conta dessa raridade do carimbo lá de primeira edição. E se você encontrar uma dessas realmente em um estado impecável, sabe que você está com a carta muito especial nas suas mãos. Vou estar mostrando também um anúncio dessa carta no eBay. Não foi concretizada a venda, mas é um anúncio, eu vou estar colocando na tela aí agora, que é a carta com o carimbo de primeira edição. E vou te mostrar também a segunda carta, que é a versão ilimitada, só para vocês saberem a diferença ali de onde tem o carimbo e não tem. E agora vamos para o nosso 19º colocado. É uma carta já diferente, são as promocionais japonesas. Temos a 19ª colocação para o Masaki Gengar. É uma carta que eu soube da história até recentemente e vou estar contando aqui para vocês também. Essa é uma carta que todos os colecionadores adoram, porque traz um Pokémon que é favorito de muita gente, distribuição promocional antiga e muito difícil de ter uma carta dessa em bom estado hoje em dia. E é justamente por esse motivo que essa é uma carta vintage bastante procurada entre os colecionadores. Agora eu vou contar uma curiosidade sobre essa carta que eu aprendi recentemente também e vou contar para vocês. Em 1999, no Japão, para você conseguir esse Gengar, você tinha que participar de uma campanha exclusiva da época que simulava a troca de jogos, né? Como se fosse o Game Boy, que você tinha que trocar o Haunter para poder evoluir para o Gengar. Era basicamente esse mesmo mecanismo, só que com carta TCG. Você mandava o Haunter mais uma carta BioSPC Card pelo correio e eles te mandavam de volta o Gengar holográfico. E hoje é bastante difícil conseguir uma carta PCA 10 pela forma que ela era enviada para os seus colecionadores. Ela era enviada pelos correios em envelopes, né? Então suas bordas ficavam prensadas, as 4 bordas eram prendidas, ficavam prensadas. Basicamente, a maioria das cartas ficavam com essas marcas. Então, para você ter um PSA 10 hoje, é bastante difícil por esse motivo. Hoje temos uma carta nota 10, não PSA, mas nota 10 no Brasil, e está com o Thiago Nigro, que foi por ele que eu conheci essa história também sobre o Gengar Masaki Tag 10. E agora vamos para o 18ª posição, que é a Lugia primeira edição. Essa aqui é uma verdadeira lenda. A Lugia primeira edição da coleção New Genesis. E olha para esse número. Em 2026, uma CGC Pristine 10 da Lugia foi vendida por mais de 100 mil dólares. E das mais de 1000 cartas nos relatórios CGC, somente 7 unidades conseguiram essa graduação Pristine nota 10, né? É por isso que nesse nível de coleção, o estado que a carta está pode ser tão importante quanto a raridade dela. E uma curiosidade sobre a Lugia primeira edição é que foi a primeira carta a apresentar a Lugia no Pokémon TCG. Foi nos anos 2000, por volta dos anos 2000. E vamos para o nosso 17º colocado, que é o Pikachu Gold Star. Essa carta junta um Pokémon mais conhecido do planeta com a raridade mais desejada da época, que era Gold Star. E em fevereiro de 2026, uma cópia conseguiu ser vendida por
quase 150 mil dólares. Mas o mais interessante é que o valor não se diz só por conta do Pikachu. É por conta do Pokémon, da raridade, da idade e da condição da carta. Uma curiosidade sobre o Pikachu é que a Gold Star, como eu falei anteriormente, era a maior raridade da época para uma carta Pokémon TCG. Então, se você conseguisse completar a coleção com essas cartas, você estava muito bem. E vamos para a nossa 16ª posição, que é o Umbreon Gold Star. Essa carta tem uma curiosidade bem interessante, o que torna ela tão rara. Eu vou estar colocando a carta na tela e também um anúncio no eBay. Só que esse anúncio do eBay, a venda não foi concretizada. Ela teve uma venda concretizada em 2024 por mais de 180 mil dólares, se eu não me engano, em fevereiro de 2024. E no eBay o valor, se não me engano, tá maior, vou estar mostrando agora para vocês na tela. Umbreon já é um dos Pokémon mais populares entre os colecionadores. Agora coloque o Gold Star, que eu te falei que na época era a maior raridade dessa carta. Uma distribuição extremamente limitada e a dificuldade de encontrar uma cópia em condição excepcional. Para adquirir a lendária carta Umbreon Gold Star em 2005 pelo Pokémon Players Club no Japão, era necessário acumular uma marca astronômica de pontos, eram 70 mil pontos, o que equivale a participar de mais de 190 eventos oficiais de Pokémon em um ano. Então era uma condição para ter essa carta extremamente difícil, né, de conseguir, por isso torna essa carta tão rara. E vamos para a nossa 15ª posição, que é o Tamagotchi University Magikarpa. E parece uma brincadeira, né? Uma carta em 15ª posição de raridade ser o Magikarpa. Mas esse Magikarpa foi vendido por mais de 200 mil dólares em uma compra registrada PCA 10. Tá? A carta estava extremamente bem conservada. E o motivo de ser vendida por um preço tão alto é porque ela não saía em um booster. Ela foi distribuída como prêmio em uma competição no Japão, então essa sua exclusividade a torna tão valiosa. E a curiosidade, ela já foi até falada, que você não conseguia essa carta em booster, então você não poderia tentar uma sorte, por isso a carta se torna tão rara e especial. E vamos para a nossa 14ª posição, que essa carta representa uma parte da história competitiva do Pokémon TCG. O nome dela é Tropical Wind. Ela está ligada a eventos competitivos e uma época que os grandes torneios internacionais eram extremamente exclusivos. E quando uma carta representa um momento histórico, ela vale muito mais do que a própria imagem impressa nela. A carta está na tela, ela realmente eu não achei nada demais, mas em 2004, uma cópia ligada a World Championships foi vendida por mais de 300 mil dólares. Essa venda foi concluída em janeiro de 2025. E uma curiosidade sobre essa carta é que ela também não era comercial, então você não conseguia tirar ela em booster, o que torna tão rara e com valor tão alto assim para o colecionismo. E vamos para a nossa 13ª posição, que se encontra outro Magikarpa. Esse é o Snap Magikarpa Coro. Essa é uma história mais absurda das cartas dessa lista. Snap Pokémon era um jogo que você não capturava o Pokémon com a Pokébola. Você tinha que tirar fotos do Pokémon em seus habitats naturais. Por exemplo, o Magikarpa estava na água. Essa foto você enviava para uma competição e era selecionado um vencedor. Cada design vencedor tinha 20 cartas dessa produzidas, somente. Por isso torna tão raridade também, porque só tem 20 cartas no mundo. Você consegue contar praticamente nos dedos da mão e dos pés. E em 2022, uma cópia chegou a ser vendida por 136 mil. Foi em janeiro de 2022. 136 mil dólares. E vamos para o nosso 12º colocado, que também é uma carta do Snap Pokémon. É o Snap Pikachu Coro Best Photo Contest 1999. Essa carta está ligada ao jogo também, Snap Pokémon, e é uma das cartas mais raras de Pokémon TCG. E aqui estamos falando de uma carta que alcançou 270 mil dólares em uma venda em 2023. O mês exato eu não vou ter, mas foi uma venda realizada em 2023. Ou seja, um Pikachu extremamente raro consegue elevar o nível de valor a outro patamar. E uma curiosidade sobre essa carta é que durante muito tempo, os colecionadores tinham pouquíssimas evidências de que ainda existiam exemplares da carta fora de registros fotográficos. E vamos para a nossa 11ª posição, que é uma carta que parece ter saído de um filme. É a carta Super Secret Battle número 1 Trainer. E o nome não é exagero.
Essa carta teve uma venda concretizada de aproximadamente $160 mil em setembro de 2022. Essa carta dava acesso a uma fase secreta da competição, ou seja, ela não era uma carta apenas colecionável. Ela era praticamente um ingresso para uma das competições mais exclusivas de Pokémon TCG. E chegamos agora ao nosso top 10, e daqui pra frente a coisa vai ficar séria, tá? Separei aqui pra vocês 10 cartas, que são algumas das relíquias de Pokémon TCG. E tem uma carta aqui que provavelmente você já viu na internet, mas não sabe o motivo dela estar aqui, e eu vou te contar agora. Vamos para o nosso top 10, e temos o nosso Blastoise Commissioned Presentation. Isso aqui não é simplesmente uma carta rara, é praticamente um pedaço da história onde o Pokémon TCG nasceu. E uma dessas cópias da carta foi vendida por mais de $350 mil. E uma curiosidade dessa carta é que ela só existe em 2 cópias, e só uma cópia veio a registro. Então a gente não sabe se essa segunda cópia tiraria uma nota 10 e de repente o valor seria muito maior, ou se essa cópia nem existe mais. E vamos para o nosso 9º colocado, que é Bronze Trophy Pikachu número 3 Trainee. Esse Pikachu é do primeiro torneio de Pokémon 1997. Pokémon TCG acabou de nascer, você está participando de um torneio e determinada colocação que você consiga alcançar nesse torneio, você recebe uma carta dessa. Uma cópia PCA 8 chegou a ser vendida por quase $380 mil. Deixa eu ver se tem data em 2025, a gente não tem o mês, mas foi em 2025. Isso não é apenas uma carta, é um documento da história do Pokémon TCG. É uma carta muito exclusiva do primeiro campeonato, do primeiro torneio de Pokémon TCG, que você só ganhava se você chegasse a determinada colocação no campeonato. Tivemos até uma carta PSA 10 que foi vendida por um valor muito maior em 2026, mas não é do primeiro torneio, é do segundo ou do terceiro torneio. E essa carta, em 9º colocado, ela tem história por ser a primeira carta distribuída aos campeões dos primeiros colocados do primeiro torneio de Pokémon TCG em 1997. E ter uma carta conservada com mais de 30 anos, quase 30 anos, é muito difícil. E essa carta com PSA 8 atingiu a marca de quase $400 mil em 2025. E uma curiosidade sobre ela, eu já até falei acima, que ela é uma das primeiras cartas troféu da história de Pokémon TCG, em 1997. E agora vamos para a nossa 8ª posição, que também é uma carta troféu, é o Kangaskhan Parent Child. Essa é uma carta com uma das histórias mais legais de Pokémon TCG, e eu vou contar essa parte em curiosidades. Você não conseguia simplesmente comprar essa carta, você tinha que participar de uma competição específica e conseguir a premiação. E uma cópia, com uma condição excepcional, não sei qual a nota, foi vendida por $640 mil, deixa eu ver se tem, em 2026. E uma curiosidade sobre essa carta é que ela está ligada a um torneio que precisava ser em dupla, sendo você e os seus pais. Então essa carta era muito especial e você tinha também que conseguir uma colocação para poder adquirir essa carta como prêmio. E em 7º lugar nós temos uma carta bastante famosa, um Pokémon bastante famoso, é o Charizard Noherity. E essa carta pertence às primeiras impressões japonesas e em 2026 ela atingiu uma marca de venda absurda. Uma carta PSA 10 Noherity Charizard atingiu a marca de $1.200.000 em um leilão na Goldin. Teve até uma venda em 2025 também da mesma carta, porém com a metade desse valor, por apenas $650 mil. E para você ver que um ano para o outro, a carta teve uma valorização enorme, né? Dobrou de valor. E uma curiosidade sobre essa carta é que o nome Noherity significa que não tinha símbolo de raridade nas cartas como teve nas posteriores. Então por isso a torna tão rara. E vamos para a nossa 6ª posição. Voltamos por uma carta Gold Star, é o Rayquaza Gold Star de 2005. Em fevereiro, exemplares PSA 8 estavam sendo vendidos por $20 mil. E em julho, uma PSA 10, para você ver, um PSA 8 e PSA 10. O PSA 10 foi vendido, uma venda reportada, por $682 mil. Uma diferença absurda aí de $600 mil por conta de uma graduação. Então uma carta está bem conservada, bem guardada, ela graduando tem os seus valores diferentes para cada graduação.
Sei que é difícil, essa carta, por exemplo, é de 2005, tem cartas de 96, de 97, de 98, que tem graduação muito alta e valem muito mais por conta disso, pelo seu estado de conservação e história, né? E uma curiosidade é que essa carta Rayquaza Gold Star é uma das poucas cartas que retratam um Pokémon lendário Shiny. E é por isso que se tornou uma das cartas mais desejadas da Era X. E chegamos ao nosso top 5 e aqui vão estar as cartas mais raras, famosas e conhecidas de Pokémon TCG. Se você acertar as 5 posições, você já está bem inteirado no mercado de cartas raras. Mas deixe nos comentários as 5 posições que vocês acham que vão vir nesse top 5 antes de prosseguir o vídeo, para ver se vocês estão por dentro mesmo. E agora vamos para o nosso top 5, que é Silver Trophy Pikachu número 2 Trainee. Essa é a segunda carta que eu te falei do Pikachu e ela é do segundo torneio em 1998. E também era um Pikachu que só podia ser conquistado num torneio em determinada colocação. E uma PSA 10 chegou a ser vendida por mais de 440 mil dólares em setembro de 2023. E a curiosidade, eu já falei acima, ela também só é adquirida através do torneio e esse foi o segundo torneio oficial do Japão. E vamos para a nossa top 4, que é a Pré-Release Raichu de 1999. Essa carta talvez seja a história mais estranha de Pokémon TCG. Durante muito tempo, a existência dessas cartas era uma coisa misteriosa entre os colecionadores. E em 2025, uma PSA 6 foi vendida por impressionantes 550 mil dólares. PSA 6. Imagina se existir uma PSA 10. E uma curiosidade sobre essa carta é que durante anos a existência dessas cópias foi tratada como um segredo do hobby. Em 2023, a CGC certificou 2 cópias. E a nossa terceira posição, nada mais nada menos que o nosso Charizard primeira edição Base 7. É uma das cartas mais famosas aí do Pokémon TCG, todo mundo, uma das mais desejadas. Mas ela realmente é uma das cartas mais raras? E a resposta é não. Existem mais de 100 PSA 10 dela pelo mundo. E o que torna essa carta tão poderosa é a combinação de raridade, Pokémon, nostalgia, importância histórica e demanda. Chegou a ser vendida em 2026 uma cópia específica por 954 mil dólares. Mas calma, atenção, não quer dizer que todas as PSA 10 sejam vendidas por esse valor. A história dessa cópia teve um peso enorme no preço. E eu vou contar agora em curiosidades. Essa carta foi aberta num break de Logan Paul e ele recebeu uma etiqueta especial da PSA. E a TCG Player informa que tem mais de 125 PSA 10 e que as cópias com a mesma graduação dessa do Logan Paul foram vendidas por preços muito inferiores. E para o nosso top 2 temos outro Charizard, é o Charizard Top Sun Blueback. Essa carta antecede aí a grande explosão de Pokémon TCG e pertence a uma das primeiras gerações de cards de Pokémon. E existe uma grande curiosidade, ela tomou uma certa notoriedade por causa de um erro relacionado à data impressa e sua classificação. Em 2021, um exemplar PSA 10 foi vendida por 481 mil dólares e chegamos ao nosso primeiro lugar e já não é nenhuma surpresa que a gente vai colocar aqui o Pikachu Illustrator, que também foi de Logan Paul. Essa carta não é encontrada em booster, não é vendida normalmente em loja, ela foi entregue ao vencedor da competição de ilustração promovida pelo CoroCoro no Japão. E existe apenas uma carta conhecida PSA 10, que é essa do Logan Paul. E em fevereiro de 2026 foi vendida por mais de 16 milhões de dólares. E isso transformou o Pikachu Illustrator não na carta mais cara já vendida, mas em uma das cartas colecionáveis mais valiosas do mundo. Por isso que quando a gente fala em primeiro lugar, não tem outra carta a ser colocada. Tem que ser o Pikachu Illustrator. E esse foi o nosso top 20 das cartas mais raras e desejadas de Pokémon TCG. Agora eu quero saber, qual dessas cartas você queria ter na sua coleção? E tem uma pergunta ainda melhor. Qual carta você acha que deveria estar nessa lista e ficou de fora? Comenta aqui embaixo o porquê, dependendo da quantidade de sugestão, eu faço uma parte 2 desse vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho aí para não perder mais vídeos como este. Meu nome é André e até o próximo vídeo.